Olá, bem-vindos ao canal Observação e Exploração da Mente Existencial. Eu continuo na leitura do livro do Siddhartha, com muitas anotações, cada vez mais. E eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo algumas anotações. Já em resumo, digo aqui que esse vídeo faz parte de uma playlist chamada Leituras, onde eu leio esse livro em partes. Bom, no vídeo anterior a gente tem conhecimento, né? A gente acompanha a despedida do Siddhartha do Govinda, bem como o encontro dele com Gotama, o Buda histórico. E no início desse capítulo, e aqui eu vou comentar sobre o capítulo da Kamala, a gente vê o Siddhartha continuando o seu caminho, agora sozinho, desperto, né? Renascido, e ele apreciando a natureza sobre outros significados. E a gente vai descobrindo que esses significados, o despertar dele está no encontro do equilíbrio entre o pensamento, a razão e o sentir. E a gente vai percebendo que a grande questão é que esse desequilíbrio é o que faz com que a gente não consiga sentir de fato tudo que o universo, a realidade ou a natureza nos permite. Mas isso fica muito claro no início do capítulo da Kamala, é muito interessante ele relatando esse novo olhar para com a realidade. Então a gente acompanha todo esse processo ao longo do livro, né? E no início dessa segunda parte, esse processo que foi do desprendimento daquilo que ele tinha, da frustração em relação à realidade, da ressignificação e agora do renascimento. E logo ele se depara com a necessidade de experimentar por meio dos sentidos e não só por meio dos pensamentos algumas vivências, no caso o fato dele nunca ter entrado em contato com uma mulher, ou melhor dizendo, como no livro traz, nunca ter erguido os olhos para uma mulher. Então logo a gente vê essa necessidade dele, que é apresentada no caminho da trilha dele para uma mulher estranha, e a gente logo compreende que ele iria saciar esse sentir, né, sobre esse novo olhar para com a realidade. E ele nega, né, ele nega esse primeiro encontro com o feminino, e depois a gente vai entender que o tempo que ele passou com os samanas, o ato de jejuar, das práticas muito rigorosas, fez com que ele tivesse uma aptidão uma aptidão, ou melhor dizendo, uma habilidade de paciência, de não se submeter aos impulsos, que faz com que esse desequilíbrio, né, ocorra entre o pensamento e os sentimentos. E logo depois que ele chega num vilarejo, aí sim a gente entende que ele teve a lucidez, né, de recusar uma mulher que praticamente se entrega a ele, né, o que seriam os desejos de uma relação amorosa. E depois, logo quando ele chega no vilarejo, ele observa o que é a Kamala, que é o título desse capítulo, uma mulher muito bela, e logo a gente percebe que é uma mulher que detém os conhecimentos da sedução, uma mulher muito habilidosa, inclusive na comunicação, mas ele não conversa com a Kamala no primeiro dia. Ele vai se preparar, fazer a barba, o cabelo, porque ele até então estava com as vestes de um peregrino, de um samana. E no dia seguinte ele se encontra com a Kamala, e logo Siddhartha oferece o seu amor para Kamala, ou sua amizade, e ele se coloca como um discípulo da Kamala, mas Kamala fala que ele precisaria ter roupas finas, sapatos finos e dinheiro, muito dinheiro. E oferece para ele, né, um contato com um comerciante onde ele aprenderia essas habilidades. É muito interessante porque depois de tudo que o Siddhartha passou, fica claro que essas questões mundanas, né, do dinheiro, do trabalho, são pequenos detalhes. Tudo fica muito fácil para ele, né, aprender. Então, ele com os samanas, ele
vivendo na selva, né, como é relatado no livro, ele realizou práticas tão rigorosas que esse mundo em que a gente vive, né, é um mundo que ele não teria problemas, visto que ele passou por um desprendimento total. E logo ele vai aprendendo com esse comerciante as técnicas do comércio, e o comerciante sempre fica muito surpreso pelo fato dele sempre estar bem, né? Independente se o negócio foi bem sucedido ou não, bem como o Siddhartha, ele nunca abaixa a cabeça, que foi o próprio um conselho da Kamala, nunca abaixa a cabeça ou se submete ao comerciante, mostrando que o fato dele não só saber fazer um jejum que faz com extremo, que faz com que ele tenha paciência, se ele consegue ter paciência para comer, ele conseguiria ter paciência para qualquer outra situação. O fato de ele saber pensar, raciocinar, porque ele teve muito tempo para isso, né? O conduziu a habilidades de inteligência, e o fato de saber ler e escrever, que até então era um privilégio, pelo menos nessa época, nessa região, que ele aprendeu com os Brahmanes. Então ele vai mostrando para o comerciante que ele é tão importante como o comerciante, né? Ele não se submete ao comerciante, e ele vai aprendendo as técnicas e vai aderindo o que a Kamala pede para ele. Espera-se que haveria um romance intenso de Kamala com Siddhartha, porque ele logo vai atendendo o que ela pede para se aproximar dela. Eles se tornam amigos, há um jogo de sedução entre os dois, mas logo a gente percebe que tanto um quanto o outro são conhecedores a ponto, né, e eles diferenciam, né, o fato de o Siddhartha ter todo esse experimento não, essa vivência que ele teve, né, como Brahmani, como Samanas, a conversa que ele teve com Buda, e Kamala, por outro lado, ter muito conhecimento da sedução, de explorar esses tipos de sentimento. Nenhum nem outro teriam as competências para um amor puro, visto que um amor puro necessitaria de ingenuidade, que ele vai atribuir aos tolos, né? Os tolos, não no sentido mais pejorativo da palavra, mas aos que não buscam conhecimentos. E é muito interessante como esse capítulo da Kamala se encaminha, e depois o outro capítulo que chama, justamente vai falar dessa relação que ele vai tendo com todas as pessoas, né? Não só com a Kamala e com o comerciante, mas ele vai tendo relação com todos os habitantes ou todas as pessoas que chegam até ele, que entre os homens tolos, e a gente começa a perceber lá no fundo um sinal de que a vida, aquela vida com Kamala ou com aquela sociedade não é. Ele começa a surpreender que não é a chegada dele, né? A gente vê que ainda existe ali alguns vazios que não conseguem ser preenchidos por essa existência. Por mais que ele tenha entendido a necessidade de experimentar esse mundo, não só de vê-lo pejorativamente, não só de vê-lo como belo, mas também de experimentar esses sentidos, que isso não é tudo que ele precisava desde quando ele saiu de casa, da casa dos pais. Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero vê-los nos próximos vídeos e até o próximo vídeo.